bem, amigos? Estamos felizes em poder nos encontrar nesta tarde, neste final de tarde, chuvoso, mas também sabemos que o sol da graça, Jesus, também brilha em nossos corações através dessa palavra que hoje queremos estudar. E a proposta de nossa reunião, nesta tarde, é fazer uma análise sobre o seriado Lúcifer, à luz da palavra de Jesus, sempre olhando para Cristo, o Senhor, Salvador e Vencedor. Assim, então, iniciamos este nosso encontro, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos conversar com Deus em oração. Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, estamos alegres em podermos estar em comunhão contigo, seja aqui na forma presencial e seja na forma online, estudando a palavra, sendo orientados por ela e também fortalecidos para viver nossa fé na dinâmica da vida com a tua presença e com a vitória de Cristo. Assim, Senhor Deus, nos colocamos em fé, humildade e arrependimento para te confessar nossos pecados e pedir o teu gracioso e restaurador perdão. Assim, ó Deus, recebe esta nossa oração com súplica e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Vamos então louvar ao nosso Deus. A alegria está no coração, quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. Meu amor que só tem quem conhece a Jesus. Aleluia, amém. Você pisar numa copa e soltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Você pisar numa copa e soltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Só pisar numa copa e soltar as muralhas. Aleluia, 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 queremos consagrar a vida do teu altar.
o seu santo nome. Jesus, presente aqui. Nova manhã, nova manhã. A gente vai iniciar com uma introdução, né, para saber alguns detalhes do seriado, digamos assim, né, porque algumas pessoas não assistiram ainda, não assistem, né, digamos assim, né, e outros já assistem e têm dúvidas, no caso, né. Então, ela é uma série americana, criada por Tom Capinos. Ela estreou em 25 de janeiro de 2016. Ela é baseada nas histórias em quadrinhos, né, criado por Neil Gaiman para a série Sandman. Mais tarde se tornou uma sequência da série Lucifer, escrito por Mike Carey. Sandman, na época, era um quadrinhos para adultos, para intelectuais. Então, descreve uma vida de sonho, em interação com o universo, os homens e outras criaturas. Menciona muito da mitologia grega, Morfeus, né, que é o deus dos sonhos. E a palavra morfina, ela se deu através dessa mitologia grega, no caso, recebeu esse nome justamente por causa da sonolência e dos efeitos de sonho que ela proporciona, né? Tom Capinos, ele fez o seriado Californication. Então, já dá para sentir mais ou menos o estilo dele, no caso, né? Lucifer Morningstar, ele é baseado no Anjo Caído e visualmente baseado no David Bowie. É um cantor que eu acho que tem umas músicas muito legais, mas ele realmente é bem doido, assim, sabe? E realmente, então, as histórias em quadrinhos, o desenho foi baseado nesse cantor aqui, no caso, né? A Lucifer Morningstar, ele é um personagem niilista. Ele mostra discussões filosóficas acerca do livre-arbítrio, né? E mostra a viagem de Lúcifer em busca de se livrar do controle exercido nos seres por Deus. Então, digamos assim, esse é o contexto do Lúcifer em si, né? O que acontece? A parte do Lúcifer, ele foi baseado na autobiografia, digamos, do próprio autor. Ou seja, ele se vê como um anjo caído e a humanidade como um todo. Esse Mike Carey, no caso, né? E o que acontece com os leitores de Lúcifer, os leitores, no caso dos quadrinhos, né? Eles torcem para que os anjos caídos recuperem seu lugar no céu, onde onde teriam sido expulsos injustamente. Digamos assim, o contexto, né? Na série, adaptada no seriado ali, no caso, o Lúcifer ajuda uma detetive em investigações, porque ele sabe como são os comportamentos dos assassinos, digamos assim, né? Então, é o contexto que a série mostra, né? O autor dos quadrinhos, o Neil Gaiman, no caso, ele é um agnóstico entusiasta. Então, digamos assim, pelo que eu li na internet, ele não tem ideia da existência, se Deus existe ou não. Ou anjos, ou demônios, isso ele não tem essa consideração, né? E pelo que eu vi, a palavra agnóstico, né, ela considera os fenômenos sobrenaturais inacessíveis à compreensão humana. Diz que é impossível afirmar com certeza se Deus existe ou não. Essa é a parte do agnóstico, né? E o niilismo, né, considera as crenças e os valores tradicionais infundados, que não há qualquer sentido ou utilidade para a existência. Então, esse é mais ou menos os contextos, né, dos autores, né, de toda essa parte ali, né. Então, o que acontece? Tem algumas coisas assim que o seriado mostra, que ele mostra a mãe de Lúcifer, né, digamos assim, essa parte, né, e o objetivo dela é retornar para o céu, né, isso. E existe, digamos assim, um questionamento também da chance do diabo voltar para o céu, né? Digamos essa parte ali, né? E pelo que o seriado mostra, para ele voltar para o céu, existe uma espada flamejante, que essa é a parte ali que tu tinhas comentado comigo, né? E uma outra parte que o seriado também mostra é que a Eva é uma paixão de Lúcifer, né? Digamos assim, eu acho que
Foi isso que eu entendi, mais ou menos, né? Essa parte eu não, acho que eu não cheguei. Ah, pode ser que aí, no caso, isso. Então, essa introdução é mais ou menos para conhecer a parte dos autores, né? Da parte da história de quadrinhos que surgiu disso, né? Digamos assim, e aí a gente abre para as dúvidas, né? Digamos assim, os esclarecimentos, no caso, assim, né? Eu vou começar, pastor, digamos assim, com uma pergunta, né? Digamos assim, um ponto que uma colega minha me falou, por causa, assim, que ela ficou bem impressionada, é a parte, assim, por que existe a fome e a miséria, né? Digamos assim, por que Deus permite isso? Então, no seriado, o Lúcifer não entende por que isso acontece. E por que Deus permite isso? Tanto que ele diz que quando ele virar Deus, não existirá pobreza, nem a miséria. Então, digamos assim, o que a gente pode conversar sobre, o que a gente pode esclarecer sobre isso? Né? Digamos assim, por que essa existência, digamos assim, da fome, da miséria? Digamos assim, por que dá para ver que o objetivo dele continua sendo virar Deus? Digamos assim, né? Por isso que até toda essa parte da expulsão dele. Alguém já chegou assim a ter uma reflexão sobre isso? Por que existe o mal? Por que existe a fome, a miséria, o sofrimento? Por que Deus deixa? Por que Deus permite? Alguém chegou a ter uma reflexão sobre isso? Eu acho que não é que Deus deixa. É a ganância humana, o pecado que leva à ganância humana e as pessoas se abominam mais no dinheiro que, vamos dizer, que elas criam poder sobre as pessoas. Acho que não é porque Deus quer. O pecado Ambição, né? Ambição, né? O que acha dessa reflexão? Ela falou ganância, tem também a cobiça. O que acham disso? Mas verdade. Porque até quando Adão e Eva pecaram comendo do fruto, eles começaram a ter o conhecimento do bem e do mal. E a motivação para o que o diabo trabalhou no coração da Eva e do Adão. Né? Se tu comer isso, tu vai ser igual a Deus. Isso é o quê? A cobiça, a ganância. E Tiago trabalha isso, né? Ele diz que o que levou o homem ao pecado é a cobiça, não é? Né? Deus não tenta ninguém. O que levou ao pecado foi a cobiça. E essa cobiça já aconteceu com o próprio diabo. Ele quis ser Deus. Ele quis ser igual a Deus. É isso que ele faz para os seres humanos. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você não obedecer a Deus, você... Então, o universo, as forças do universo, não é Deus, é o universo. Você ter essa sintonia com as forças do universo. Então, você vai ser igual a Deus. O Deus dentro de você, você tem uma fagulha de Deus. Tem muito isso, pensando positivo hoje, de você determinar o seu presente e o seu futuro. Você que escolhe sozinho. E o detalhe é também sozinho. Tá? E aí, o que vocês acham? Por exemplo, acho que é interessante nós olharmos, talvez vocês consigam passar lá para o estudo, lá para a pasta do estudo. Eu também tem que passar. Daniel, esse nome Lúcifer, ele é mencionado na Bíblia? Consta na Bíblia? Não a palavra Lúcifer, mas anjo de luz. Tá? Se você se... a palavra, do significado. Né? Se vocês querem na Bíblia, nós temos lá em 2 Coríntios, capítulo 11, 2 carta aos Coríntios 11, versículo 14. O grande problema da humanidade hoje na questão da cobiça e da ganância, é o ter ou o aparentar. Olha o detalhe que vai aparecer em relação ao Lúcifer aí, ao diabo ou Satanás. Qual que é o... 2 carta aos Coríntios 11, versículos 14. Pode ser 14. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Daí também a palavra Lúcifer, anjo de luz, algo que aparenta.
a ser. Tá? E essa é a estratégia de Satanás. Tá? Olha só, por exemplo, um pouquinho antes, já que estamos em Coríntios, no capítulo 4, tá? Versículo 4 e versículo 5, versículos 4 e 5. Ele queria ser Deus. Essa é a ideia de Satanás, né? Ele não é Deus, mas ele quer ser Deus. E almeja ser Deus, como até o filme, o serial retrata aí. Tá? Olha como aparece aí. Tá? O 4, versículos 4 e 5. Eles não podem crer, pois o Deus desse mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre ele. A luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos. Nós anunciamos Jesus Cristo como o Senhor e a nós como servos de vocês, por causa de Jesus. Então, é interessante, né? O Deus desse mundo, na outra tradução, é o Deus desse século. Ele quer ser Deus, né? Ele quer ser idolatrado, e aí ele promove a idolatria. Pode ser espíritos, pessoas, objetos. Então, você vê muito isso na mitologia, né? Metade do corpo é homem ou mulher, e metade do corpo é animal. Então, né? Toda essa mitologia, toda essa exploração, né? Que muitas vezes também se refletiu dentro da religião judaica e cristã. Hoje, muita coisa que vemos assim, em heresias tem reflexo dessas doutrinas, né? Dos gnósticos ou agnósticos, né? Pessoas que praticam a gnose, chegar até a perfeição através da gnose, através do estudo, através do isolamento, as pessoas meditar, orar, e aí então estudar. Né? Tem muitos grupos que surgiram e muitas vezes também influenciou, né, cristãos, levando a heresias e divisão de grupos religiosos. Especificamente a resposta, então, à pergunta, que foi mais pela ambição, né, pela cobiça dos homens, que no caso, sim, que é onde que vai a fome e a miséria, né? Se destacam, né? E, digamos assim, a própria Bíblia também destaca que ele sempre quis virar Deus, né? Lúcifer, né? Isso. Então, é o objetivo dele, digamos assim, né? Eu citei Tiago, né, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 14, tá? O 13 já fica, fala da temática provas e tentações. E aí, então, no 13, ele diz: quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Então, por exemplo, é interessante a diferença entre tentação e provação. Da parte de Deus, provação, para fortalecer, para aproximar, né, de ver o ser humano ter comunhão com ele, e perceber que a importância da dependência de Deus da sua graça. E o diabo é ao contrário. Então, ele tenta, seduz, ele oprime para afastar a criatura de Deus, criador, né, de si própria e dos outros, e também de toda a criação de Deus. Então, a tentação vai ser cobiça. Uma outra questão, né, digamos assim, até a gente comentou um pouquinho antes, que é por que o diabo, ou o anjo da luz, ou Lúcifer, né, foi expulso do céu. Porque a série induz que o que ele fez não foi tão ruim para ter sido expulso, né? Sim, foi o que foi comentado, assim, né? A série, ela distorce a história do porquê que ele foi expulso. Tipo, não é que ele tentou se rebelar, mas ele tentou contestar a vontade de Deus, daí ele foi expulso. Daí ele tá na Terra porque ele se cansou de ficar no inferno. Isso. Esse é o filme, né? Esse é o seriado, né? É sobre isso. Sim, ele sai do inferno e vem para o mundo, digamos, e vira pianista e dono de uma casa noturna. É um bar, né? Aí daí eles tentam levar ele de volta para lá, porque tá dando problema lá, tem muita gente e é isso. Vamos ver então Apocalipse 12, o capítulo 12, versículos 7 a 12. Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos. Mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu, e ele é aquela velha cobra,
chamado Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então ouvi uma voz forte no céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar sua vida e morrer. Portanto, ó céu e todos vocês que vivem nele, alegrem-se, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês e ele está muito furioso porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Só esse texto aqui dá algo que a gente pensar e refletir, né? Então, a nossa proposta, como tem mais situações para pensar e meditar, então a gente pode ver assim, né, que o diabo ali quis ser igual a Deus, né, e houve então essa rebelião. O Miguel é o principal anjo de Deus aí, né? E então, claro, sendo Deus, né, e seus anjos superiores, então venceram, e aí houve a expulsão para a terra. E é interessante agora alguém ler para nós aqui Efésios 6, 10 a 13, que mostra esse detalhe então, da realidade em nosso universo e também, né, na Terra. Essa luta que há, né, entre as pessoas e o sofrimento. Né? E aí, acho que faltou a pergunta, a resposta, agora eu lembrei também. O porquê Deus permite o mal. Então, nesse caso agora, pastor, é porque ele foi expulso do céu. Tá? Isso aí. Mas eu não completei a resposta. Anterior. Né, Deus, e vai entrar os dois por esse texto de Efésios aí. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura de Deus, a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E, depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. É um texto assim, fantástico, né? Também até o versículo 20 continua, mas destacamos aqui os versículos 10 a 13, né? Que, então, lembra lá que foi expulso o diabo e os seus anjos. Então, o diabo, o anjo principal, que era o anjo da luz, o Lúcifer, né? Então, um anjo de muito poder, e os seus anjos. Tá? Então, esses anjos que participaram naquela revolta, né, também foram expulsos. E esses anjos são, então, os anjos maus, ou os demônios. Quando Jesus, ele ressuscitou, morreu e ressuscitou, na primeira parte de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz que Jesus foi até o inferno. E aí pregou, né, a palavra que no caso a lei, condenação, e aí então, ele foi amarrado, acorrentado no inferno. Então, ele não pode sair. Em Apocalipse 6, diz que nos últimos tempos, quase no final do mundo, haverá um pequeno tempo, então, um pequeno tempo em que ele será solto. E aí vai procurar realmente destruir a igreja. Mas aí Jesus está cuidando da sua igreja. E como é que a gente pode vencer as tentações do diabo? A opressão, a sedução, é com a palavra. Tá? E aí continua, então, aí também a espada, a armadura, que aqui é a palavra, a oração, os bens da graça, a palavra, os sacramentos, é ali que está a força. E aqui é importante, né, muitas vezes, né, a gente como casal, como pais e filhos, como amigos, como irmãos na fé, às vezes está na peleia, né?
E muitas vezes, então, a gente pode estar sofrendo opressão, com família, com igreja, com empresa, parentes, vizinhos, sofrendo essa tentação que nos separa uns dos outros, nos separa de Deus, nos separa da criação de Deus. Então, a tática do diabo, sempre a principal tática, a estratégia dele é nos afastar da palavra, descrer da palavra. Esse seria um exemplo, né? Procura descreditar a palavra. Então, isso, o diabo é um anjo bom. Tá? E aqui é interessante, né? Em algumas mitologias, o da se apregou, então, é um anjo caído, foi expulso injustamente. Já também em algumas mitologias, se diz que o diabo, o Satanás, ou Lúcifer, ele era um irmão de Jesus. E tem algumas igrejas que têm essa doutrina que o diabo ele é um irmão decaído. Mas o irmão. Aí, um dos líderes dessa igreja cristã saiu dela e fundou o satanismo nos Estados Unidos. E essa religião satânica, ela é a principal que promove filmes, seriados como este. Quem está por trás desse seriado é o satanismo. No mundo inteiro. E outras religiões esotéricas, outras mitologias, para descrer da palavra, descrer do Senhor Deus, o Senhor, como Criador, Salvador e Santificador. Então, a estratégia do diabo é afastar a palavra, da comunhão com ele e uns com os outros. E a estratégia de Deus é, pela palavra, nos aproximar dele, nos dar a fé verdadeira, e nessa fé nós amamos a Deus, amamos uns aos outros, e amamos e cuidamos da criação de Deus. Então, isso é maravilhoso, né? Temos na palavra de Deus essa âncora. Então, tipo assim, o principal motivo da expulsão dele é porque ele queria realmente tomar o lugar de Deus, né? Digamos assim, nessa parte, né? A outra pergunta que me foi colocada é porque, assim, por que ele não pode ser perdoado? Por que ele não pode voltar do céu, né? Digamos assim, essa é uma outra parte que alguém já me perguntou. Assim. Se grupo aqui pergunta, faltou responder a primeira, que é por que Deus permite o mal? Sim. É tanta coisa, aqui o contexto, né? Está no tema, tá? Vamos lá. Então, assim, Deus, o Senhor, né? Ele é o único Deus que dá liberdade de escolha. Nenhuma outra religião apresenta um Deus que dá liberdade, ele impõe. Pode ver que também tem os sistemas, né, religiosos ou políticos, a gente vê isso, né? Não está ligado a Deus ou a religião, vamos dizer assim, judaico-cristã, são religiões ou grupos, sistemas de governo, política, opressores, né? Porque ou não tem Deus, ou o Deus que eles têm é um Deus, né, opressor, um Deus que impõe. Olha só, Deus deu a liberdade para o próprio Adão escolher no céu. Deus deu a Adão e Eva a liberdade de escolher no Éden, sem o pecado ainda. E Deus nos dá liberdade. Agora, o que é essa liberdade? É o famoso livre-arbítrio. Sabe que o livre-arbítrio, a verdadeira liberdade, não existe sem a fé, né? Sem a palavra, sem a orientação, sem o dom do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo e sem a fé, a minha liberdade é a libertinagem. Eu quero ter prazer. Isso é bom. Eu gosto. Não importa se tu gosta, se eu creio ou não creio. O importante é que eu sou feliz. Eu. E não é o Senhor Deus que me dá a liberdade, que me dá os dons para viver pela fé a liberdade. Né? Então, as pessoas aqui escolhem. Né? Você vê assim, por exemplo, né? Tem pessoas que nasceram em famílias abastadas, uma educação excelente, tem 3, 4, 5 filhos, de repente, um filho decide um caminho totalmente errado. Tem pessoas que vivem em lugares mais difíceis, né, com poucas opções de estudo, de crescimento, de progresso, e de repente lá um desses filhos, né, no ensino religioso, ouviu a palavra, despertou, faz parte de uma igreja, a pessoa vai estudar, se dedicar, cursos, trabalho, e é uma pessoa bem-sucedida, né? Uma pessoa de fé, uma pessoa boa. Foi ou não foi uma escolha? Tanto o filho que nasceu em uma família abastada ou de boa cultura, inclusive cristã, tem muitos casos,
E outra pessoa nasceu numa cultura diversa, mas ouviu falar na escola, abordagem evangelística, creu, e a vida foi transformada e passou a ser, né, transformadora para o mundo ao seu redor. Então, Deus nos dá a escolha. Então, as pessoas que praticam mal, podem escolher. Eu estou numa festa, né, foi uma festa bonita, de repente, né, vamos dar um vinho, uma alcoólica, e agora eu vou ser o motorista. Eu devo ser motorista para voltar para casa? Eu sou cristão. Mas, de repente, comigo não vai acontecer, imagina. Né? Comigo não vai acontecer. E aí acontece. Deus me deu a liberdade de escolher a família. Quantos falam? A minha e outras famílias falam. Está vendo? Então, a maldade tem a sua origem na escolha em que até pessoas cristãs decidiram resistir à graça de Deus. Desde batido, você e eu resistimos à graça de Deus. Deus é verdade, frio, escolhe. Se nós vimos lá em Deuteronômio 30, escolhe entre o bem e o mal, entre a bênção e o mal do céu. Escolhe. Sim, e hoje o que a gente vê, tipo assim, é muito, tipo assim, é justamente mostrando o lado do vilão. Isso agora, que antigamente eram só mostrados os heróis. Então, e agora justamente está mostrando o contrário. Tipo assim, justificando, né, porque ele se tornou vilão. Mas é uma coisa que eu sempre digo para o Marco. Tudo pode ter uma justificativa. Ele pode ter tido um passado terrível, mas a escolha de ser um vilão é tua. Porque tu sabes, digamos assim, o correto e o que não é. Então a escolha parte de ti. Se tu queres viver essa maldade ou se tu realmente queres aprender e não, eu não vou seguir por esse caminho. Então não existe uma justificativa que justifique o mal, digamos, de tu se tornar uma pessoa mal. Eu não consigo enxergar isso. Tem educação, tem contexto todo, tem. Talvez a gente pode, digamos assim, ver essa parte, né? Digamos assim, talvez isso deixe a gente um pouco em dúvida, né? Mas eu entendo assim que a escolha entre o bem e o mal é tua. Tu seguir um caminho, digamos assim, né? Tem as influências, né? As influências, o convívio, o que tu está alimentando, né? O que tu está vendo, né? Qual é a tua interação com pessoas, o que tu está procurando te alimentar. Sim. Então, se tu vê muita coisa ruim, né? Se eu alimento ódio, eu vou ter o ódio, né? Agora, se eu vejo coisa boa, assistindo coisa boa, do amor, certamente, então lá escolha quais as vozes que estão, né? Qual a voz que tu permite que entre, né? Exatamente. Eles não aceitam mais. O que é mais fácil? Eu não sei. Viu, né? Agora, ser certinho exige um certo julgamento. Não é fácil, não é fácil. Não é nada fácil ser correto. As coisas ruins, tu está o tempo todo caminhão, né? O tempo todo resistindo. Sim, É como o pastor falou, uma vida de escolha. de escolhas. Mesmo quando tu escolhe muitas vezes o bem, o lado do bem, mesmo assim, muitas vezes tu te pega fazendo coisas que depois tu reflete e vê que deveria ter agido ainda diferente, né? Era tão bem quanto Muitas vezes a gente age por impulso, né? Não é por querer. Não, Deixa a coisa fluir mais rápido do que a cabeça tem. Fala antes de pensar, digamos assim. Age antes de pensar. Então a gente tem que estar, digamos, como você falou assim, brigando, né? O tempo todo resistindo, né? Mesmo esses impulsos. Não, mas sempre tem uma coisa puxando. Mas isso é tão bom. Mas eu também vou, né? Aí eu digo, não, mas eu não posso. E aí tu vai. Sim, e aí é que está o problema. As pessoas não gostam de viver assim. Exatamente. Por isso que é mais fácil tu ceder ao mal. Ceder. Não, tá todo mundo fazendo também. Vai na onda. Vai na onda. Porque é ruim. Ficar te policiando o tempo todo e pensando assim, não, eu não posso. Mas era tão bom. Não, mas eu não posso. Mas é horrível. Não, eu vou. É mais ou menos assim, né? A gente sabe, E digamos. aquela questão de afogar o velho dentro da gente, né? Sim. Todo dia, né? Isso mesmo. Todas as lutas diárias, como Lutas diárias. Efésios, ele fala, que é a Gel também está abordando bastante essas coisas, que é
tema da congregação, que deve ser muito bem, né? É sobre o recomeçar, todas as vezes a gente recomeçar, a gente cair, mas sempre começar aqui, atrás do perdão da palavra. Tu erra, mas é como eu disse, se arrependa, Construir nossas armaduras e para renove, né? Siga pelo caminho correto. E até por isso existir a banalização, né, do que é o correto e o que não é, né? Porque a internet, ela hoje é tão, ela te dá tantos caminhos, né? Que de repente, principalmente para os nossos pequenos, né, para os jovens, tu olha as coisas naquela imensidão que é a internet e acaba vendo aquilo como, não, mas está todo mundo fazendo, então será que é normal? Aí é que tá. Esse é o dá, ponto. Tá todo mundo fazendo, então deve ser certo, porque justamente as pessoas perderam a base. A base, tu não tem mais a base do que é certo, né? A gente veio com uma educação cristã, bíblica, né, digamos assim, que não, o certo é isso, está escrito na Bíblia, isso é certo. Digamos assim, só que aí hoje as pessoas não querem mais isso, elas não estão seguindo mais isso. Então, para elas não sabem mais o que é certo e errado, porque o que mostra está certo, mostra muito, né? Sim, as coisas sempre estão sendo jogadas, né? Aquelas poucas imagens, assim, as coisas. Nossa, é rápido, tu olha, opa, mas daqui a pouco já de novo. E as coisas boas, né? Poucos Se perdem. e assim, poucos é lançado também, tanto, né, quanto com tanta força como. Não, é isso que eu digo. Por isso que eu digo assim, que o mundo está tão exposto, digamos, às partes mundanas, e as partes cristãs, elas estão se escondendo. É por isso que eu digo assim, que tu não consegue ver uma coisa, tipo, o cristão está lutando, mas parece assim que ele está lutando apagado, né? Então, assim, a gente tenta, mas ele está, né? E o mundo vem com tudo. Otimista, né? O mundo vem com tudo. Ele está fazendo como se fosse minoria, né? isso. Quase como se fosse, não deveria ser. Não é, só que ele está apagadinho, né? Isso é ruim, né? Sim. Aí, só voltando à pergunta, pastor, que é um negócio assim, ó, por que ele não pode voltar para o céu? Isso também estava segurando aqui para opinar. É. Diz atrás, num dos evangelhos que lemos, diz lá que o único pecado que não tem perdão é contra o Espírito Santo. Tá? Então, as pessoas que afrontam Deus, né, resistem a Deus, não se arrependem. Aqui o detalhe, tá? Então, que afrontam Deus, né, que são contra, que são inimigos de Deus, ou que afrontam a Deus, e que não se arrependem. Por exemplo, o diabo se arrependeu? Adão e Eva se arrependeram? Não, foi ele que fez, foi tudo que fez. Tá? Judas se arrependeu? Aí Jesus, quando ele foi preso, né, amigo para que viesse, mas Jesus foi acolhedor. Mas não, foi. O faraó também, então, ficou com o coração, estes, né, ficaram com corações endurecidos, no caso, né, nem, por exemplo, né, para Judas, para faraó, para o diabo, né, eles não houve afronta a Deus. Né. E aí, quando as pessoas pecam contra o Espírito Santo, e aí perdem o Espírito Santo, né, e o Espírito Santo se retira, tá? Aí, por exemplo, para Judas, quando ele pecou contra o Espírito Santo, pecou contra Jesus, Lucas 22, por exemplo, diz lá que o diabo entrou em Judas. Vai em diante. Depois que a pessoa perdeu, né, perdeu a fé salvadora, perdeu o Espírito Santo, ela não tem mais discernimento e já está condenada na terra, você está em livros, né? E ele, no caso, o diabo, né, ele não tem arrependimento. Pode ver que ele quer voltar a ser Deus para quê? Não está querendo. Para acabar com a fome e a miséria. Para? Acabar com a fome e a miséria. Mas tem muita palavra que alguém deu aqui. Para controlar. Sim. Com isso, ele quer sair do domínio digamos, dos seres divinos, digamos assim. Por exemplo, imagina, eu controlar a minha esposa. Eu controlar a minha filha. Ninguém quer ser controlado. Por isso que é tão difícil ser cristão. Aí, ó. Porque fica se policiando sobre Deus, digamos assim. Então, pode ver como aparece de novo nas culturas que não são judaico-cristãs, ou que têm influência, né, leis, ou sistemas políticos, ideológicos, né, aonde não tem a cultura judaico-cristã como influência, ali há um totalitarismo, há um controle. Algumas religiões
algumas neopentecostais, grupos neopentecostais cristãos, também há um controle. Se você está fazendo, você vai para o... Então a pessoa tem medo de Deus, tem medo do pastor, aquele líder, né? Aquele pastor ou aquele líder controla. A pessoa não tem a liberdade até mesmo de cair. Só que o cristão, quando ele cai, ele sempre olha para a cruz, ou seja, ele se arrepende. Mas como é que eu vou saber disso? Eu vou saber pelo Evangelho. A lei me acusa, o Evangelho me absolve. Ele faz olhar para a cruz vazia. Lá o meu e o seu pecado foram resgatados, foram perdoados. E aí vai cair bem agora o texto de Colossenses. Alguém tem a folhinha 2 lá? Colossenses 1, versículos 13 e 14. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que nossos pecados são perdoados. Pessoal, a nossa igreja tem exorcismo? Agora você expulsar demônio? Tem ou não tem? Não. Tem. Mas é uma única vez. Só uma vez. Justamente no batismo ali, você ia como libertos do diabo, de toda ação maligna, e entrou Jesus. O diabo oprime, escraviza, controla. Tá? E aí, Deus liberta. Olha a diferença. E veja ali, como a gente vê em Gálatas 5, nós somos livres para servir. Tá? E quando você e eu temos alterno também como orientação para servir a Deus e também servir ao próximo, ali você e eu somos livres. Livres no amor de Jesus para servir. E aí seremos o Senhor, filhos, cujo domínio não é de opressão, mas de amor, de proteção, de cuidado e de salvação. Está no versículo 14, né? Está perdão que nos perdoa, nos redime, nos salva em Cristo Jesus. Olha o próximo ali, não sei se o 2,15. Olha o que aconteceu lá na morte e ressurreição de Jesus. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu espírito de vitória. Olha o que aconteceu ali, né? Então Jesus, ele derrotou todo o mal, né? O diabo, os anjos maus, os impérios, né? Todas as trevas, e aí, então, ele subjugou aos pés da cruz. E aí você temos a liberdade e temos a salvação. Tá? Olha só que interessante aqui, esse texto para complementar o de Colossenses 2,15. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu a Cristo a igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Olha só, gente. Então, você e eu em Cristo somos libertos. Então, olha a diferença de Satã ou Lúcifer, que não é Lúcifer, tá? É um falso anjo da luz. Tá? Outras religiões ou grupos filosóficos e aí filhos que estão tentando mostrar, né, um anjo bom, Satanás como um ser bom, e quer voltar ao seu, tentar o seu reinado, ser Deus, voltar para o céu para quê? Para ser Deus, para dominar, né, para oprimir. Tá? E essa questão de resgatar, de trazer o bem para a unidade e transformar pessoas boas, então, isso é só um discurso, nunca é a prática de Satanás. Porque, então, digamos assim, resumidamente, não tem como isso acontecer porque ele não se arrepende. A prática dele continua sendo do mal. Não tem amor. Ele nunca vai ter a escolha do bem, digamos assim, de se arrepender. Porque na sua essência, só Deus é amor. Ela não tem amor, não é. Não é, justamente porque ele trabalha ao contrário. Aí tá a diferença. Tem uma parte que eu acho assim que eu não sei se é bem do seriado, mas eu acho que sim, pelo que eu li ali certinho, porque parece assim que existe uma recompensa para se fazer o bem. Isso é correto a gente dizer que a gente vai ter uma recompensa por fazer o bem, ou a gente faz o bem em agradecimento?
assim, sabe? Tipo assim, eu acho que a recompensa, eu não sei se é bem claro, né? Mas a gente é ensinado, digamos assim, que a gente faz o bem por agradecimento. Né? E aqui muda assim, que tu faz o bem, porque tu tem que ter uma recompensa. Se é o bem, tu vai ter uma recompensa. Recompensado. Não sei se isso está correto, digamos assim, né? Se a gente for pensar Em termos de ações, a recompensa, vamos pensar assim, que seria a vida eterna. Mas a gente não deve fazer o bem pensando só nisso, né? Ou sim. Ou a gente tem que fazer o bem porque Não, o bem deve ser Cristo feito. deu a vida por nós. Digamos assim, Não, sabe? é assim, né? A gente tem que fazer o que foi aqui, né? Não é ser, porque ele é perfeito, né? Ele foi perfeito para morrer, para salvar a gente. Sim. Mas eu acho que a gente tem que tentar ter uma vida. Mas Mas se deu com o que foi aqui. Ele não fez isso para ter a vida eterna. Porque ele era. É o que ela disse, né? É um modelo de vida e a gente faz o bem cotidiano. Deveria, pelo menos, fazer o bem cotidianamente, como algo comum, assim. Como a vida de um cristão deveria ser, tipo, fazer o bem constantemente, em prol de dar o exemplo. Porque se tu faz o bem, pode contagiar, nem que seja minimamente o bem. Então, tu fazendo vai dar exemplo para os outros. Então, é uma forma, assim, de disseminar o cristianismo, mas, tipo, não é uma forma de agradecimento, talvez, mas não é uma forma de, tipo, esperar por uma recompensa. A recompensa, ela vem de forma indireta. deveria ser a nossa essência, né? isso. Eu acho que se tu pratica bem, tu dá testemunho. Isso. Tem um psicólogo chamado Jordan Peterson, ele é canadense, que ele fala que o bem verdadeiro, ele só pode ser honesto. Se tu fizer o bem pensando na recompensa, ele não vai ser bom para a pessoa, ele vai prejudicar a pessoa. Então, acho que no final, aqueles que creem, entre aspas, em Cristo, pela vida eterna, eles não estão realmente crendo, eles estão fazendo algo em troca de receber uma recompensa que seria a vida eterna. Mas na minha visão, Deus não dará para eles a vida eterna porque não é uma crença verdadeira, não é uma confiança. E agora? E agora? É o mesmo amor, né? O mesmo amor, né? Tipo, fazer o bem por uma recompensa não é fazer o bem, é barganhar, né? É como se estivesse trabalhando. Ah, não, vou fazer o bem aqui para receber alguma. Não é bem, mas... É que muitos pensam assim, né? É que as pessoas pensam, tudo que eu faço eu vou receber. Considera, Tudo que eu né? faço bem, eu vou receber só o bem. Mas, tipo, do mesmo jeito que eu falar isso, pode ser errado, porque afirmar isso, aí, se alguém faz o bem em troca de recompensa, não tá fazendo bem. A gente concorda com isso. Mas o policial, ele é policial em troca de recompensa, mas ele faz o bem. Mas ele recebe uma recompensa por isso, senão ele não faria, provavelmente. O salário, no caso, o salário É, é o trabalho, né? O trabalho qualquer trabalho. mas o trabalho dele é fazer o bem. Exato. Aí, o médico também, né? Pessoa que Pensar vai. talvez ao contrário, né? Se tu não tiver recompensa nenhuma, mesmo assim tu faz o bem. Isso, essa é uma pergunta, né? Digamos assim, essa é uma pergunta, digamos assim. Então, que não haja nada, né? Qual é o caminho que tu escolhe? Fazer o bem ou fazer o mal? Ou tanto faz? O que está dentro de ti, né? Até mesmo usando o exemplo dos policiais médicos, porque, querendo ou não, eles recebem pouquíssimo e eles salvam vidas, e eles continuam salvando vidas mesmo não recebendo o que eles deveriam receber. Sim. Então, é uma escolha deles. Professores, né? É. Bom, né? Um novo. Mas aí, gente, olha que legal. Muito bacana a referência de vocês, tá? Muito bacana. Pessoal, o que nos move é a gratidão ou nos move a fazer o bem? É a gratidão, a recompensa ou é o... é o amor. Que Deus é amor, recebemos pela fé, Senhor Deus do coração, e para vivermos o amor. Em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o primeiro fruto do Espírito, lá, olhando em Gálatas 5, 22, 23, o primeiro fruto é amor, e alegria, você é amado, você é alegre, aí você faz no coração, aí você é um pacificador, e aí vai. Tá? Então, tudo parte do amor. Às vezes por exemplo, se fala da mordomia, da oferta, ou da administração dos bens, tá? A gente faz uma cultura por gratidão. Não deve
Porque a gratidão já é uma obra minha. Eu sei dar que é uma obra minha. Então, o que move a gente não é a nossa obra, e sim a obra de Cristo Jesus. É isso que nos move. Tá? E é claro que a gente, infelizmente, nós erramos o alvo, né? Erramos o alvo. Mas, então, o Espírito Santo, a palavra, a lei do Evangelho, nos faz reconhecer o pecado e nos faz olhar no Evangelho, olhar para Jesus. Né? Então, realmente, o que nos move é o amor. Na primeira carta de João 4, 19, diz assim: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Que não deixa de ser uma gratidão, né? Mas a gratidão já é resposta. Já é a resposta. É a resposta que tem. Então, sempre que a gente não tem resposta, aí é ganância, aí vem, então, a barganha que ele falou, né? Interesse. Né? Então, por exemplo, no amor você, né, serve. Na falta de amor, você serve. Eu vou fazer o bem, porque um dia se eu precisar, eu sei para quem posso pedir. Outra situação, né? Tem duas histórias parecidas. Alguém ficou tetraplégico, e aí ele tinha a família que cuidava. Ele disse: nossa, eu ganhei muita vontade porque eu tenho uma família que me cuida, que me anima. Né? E o outro desanimou, ela veio porque não tinha ninguém para cuidar dele. Tá? E aí, então, veja, né, a motivação. Né? Eu tenho vontade de viver porque eu tenho uma família, né, que me ama. Outro não tem vontade de viver porque eu não tenho uma família que me ama. Né? Mas tanto um quanto o outro, né, a família ou pessoas, um dia pode faltar. E de repente, se um acidente para a família faltasse e eu não tivesse mais aquela família, e perderia vontade de viver, o referencial dele foi a família. Né? Porque estava recebendo algo. Mas se faltasse isso? Né? Então, é interessante, tá? E na essência, sempre o amor que nos move. Eu posso perder tudo, você pode perder tudo. Uma vez a gente chega, tá? Aqui, né? Que alguém perdeu todos os bens e a família, acho que foi em 2013, 2008, lembra? Mas enfim, nós estávamos em Santa Rosa, eu acho. Isso, Santa Rosa. E aí então, eu te vi essa reportagem e o que ela disse, né? Perdi tudo. Perdi tudo, né? Perdi a família, mas eu tenho Deus. E com Deus eu vou recomeçar. Ele tinha na essência, né, Deus e amor que o moveu a recomeçar. Pastor, e digamos assim, né, ainda nessa questão de fazer o bem ou de fazer por amor, né? Quando a gente sente, por exemplo, raiva, ira, ou quando eu sou tomada, por exemplo, por um sentimento ruim, qual é o significado disso se eu for contrapor com aquilo que eu penso, né? Eu penso que eu faço as coisas por amor, mas por que eu sinto ainda assim, muitas vezes, raiva? Ou por que eu me deixo levar por esses sentimentos ruins? Se eu, na minha cabeça, eu penso que tudo eu faço por amor. Mas eu tenho esses sentimentos... Eu também. Então, e aí... Eu também. Sou humano. O diabo que está agindo em mim? Por que eu me deixo sentir isso? Você lembra da confissão de pecado, que a gente fala isso no culto? Uma das confissões é: eu, pobre, é o meu velho eu desgraçado. Né? Nosso grande inimigo espiritual é o meu velho eu. Na natureza humana, aí também tem um mundo descrente para o diabo, né? Dos tempos, né? Então, e aí a gente, todo dia, todos nós, por isso que é importante todo dia conversar com Deus, de manhã, de noite, né? Confessar os pecados, arrepender, pedir perdão. Né? É uma luta enorme. Por exemplo, olha lá o Salmo 19, depois do versículo 14, o 7 a 14 ele fala é importante a lei, a prazer, a lei do Senhor é perfeita. Olha que coisa interessante essa luta. Né? O apóstolo Paulo também, em Romanos 7, 14 em diante, né? Ele fala da luta do eu dividido, do eu que quer fazer a vontade de Deus e não fazer a vontade de Deus. Né? Então, versículos 12 e 13. Veja nós aí. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita que eles me dominem. Assim, serei uma pessoa direta e ficarei direita.
e ficarei livre do grau do pecado e da desobediência a ti. Tá vendo? Então, é pela ação do Espírito Santo, pela ação de Deus, pela palavra, né? Na lei que ele confronta com o pecado, e no Evangelho ele coloca no pote dele de Jesus, que lhe dá perdão, nos dá o perdão e de salvação. Essa parte que tu falou, né? Assim, Bom, né? e também dos pecados que cometem por vontade própria. É uma luta. Triste, né, cara? Não, mas é, né? Porque assim, como tu falou, tu sabe que tu não pode, mas aquilo tá lá, né? Digamos assim, é muito ruim isso, né? As duas naturezas, né? As duas naturezas têm conflito. Uma quer, outra não quer. Isso. Mas ela quer. Um dia não quer, não quer. É a luta do eu dividido. No teu racional, tu não quer sentir muitas vezes, né? Tu luta contra aquilo, né? Mas o teu corpo reage a Sim. sente graveza, sente... Mas a raiva é um sentimento, do mesmo jeito que a felicidade é um sentimento. Do mesmo jeito que o nojo é um sentimento também. A gente sente assim e vem de forma involuntária. Alguém vai te agredir ou qualquer outra coisa, é espontâneo tu sente raiva. Não adianta, é natural. Todos os bichos, eu acho que... Não, tipo, é algo que não está além do consciente. Diz que é uma reação. É uma reação espontânea, eu acho. A única coisa que eu penso é que tu tem que conseguir controlar isso. Sim, tu tem que conseguir controlar isso. Né? É, a raiva... Perceber, né? A raiva, por exemplo, é um sentimento que ele vem espontaneamente do nosso cérebro. É diferente da ganância, que daí pode ser por atitude de Lúcifer, do demônio. A ganância ou a cobiça, essas coisas são, sim, além da nossa consciência, né? Não é primitivo. Tem o desejo de querer aquilo. É, isso é diferente. Agora, a felicidade não. A felicidade, ela vem espontaneamente. Tu não pode querer ficar feliz. Né? Como a cobiça. Tu pode... É uma escolha tua, a cobiça. Assim, de forma indireta, mas é tua. Eu acho que é assim que se diferencia algo que, tipo, da ação de uma força maligna, no caso, do que é natural da gente. O apóstolo Paulo em Efésios 5, diante ele fala de viver na luz ou na escuridão. Tá? Então, é uma escolha, e é importante os sentimentos, né? A fé não é sentimento. Tá? Hebreus 11:1 diz que a fé, né? A fé é a convicção de fatos que não se veem e a certeza de que, a certeza de fatos que não se veem, a certeza de que Deus está ali e você então confia naquilo que você não vê, mas que Deus está agindo, está presente pela palavra, os sacramentos, o Espírito Santo guiando, os anjos guardando. Tá? Então você não se guia por sentimentos. Hoje eu sinto que Deus não está comigo. Deus esqueceu de mim, está tudo errado hoje. Tá? Não é sentimento, é convicção. Tá? Que Deus dá. E aí, nessa luta, né, do bem e do mal, a vida sem Deus, com Deus, né? O eu pecador, o eu santo, nova criatura, aí Gálatas 5, versículos 19 a 21, fala dos frutos da carne, a todas essas coisas que aparecem, né? E do 22 em diante, então, o que Deus opera, cria em nós, através da palavra, a conversão que Ele opera em nós, são Gálatas 5, versículos 22 e 23, né? Os frutos do Espírito. Então, realmente, né? Por isso que nessa dinâmica, nós sempre precisamos da palavra, tá? E qual é a tentação do diabo? É que você e eu ficamos independentes da palavra. Tá? A palavra Deus tirou o D e o eu, tirou o D e o S, fica eu. Então, eu hoje não precisei depender de Deus. Eu nem precisei ler a Bíblia, nem precisei orar, deu tudo certo hoje. Então, vem do homem nosso, né? Essa luta que a gente sofre dentro de nós. E aí, uma coisa importante é quando está diante de um pecado, um problema de relacionamento, ou você escolhe o caminho da reconciliação de Deus, né? Ou da separação. Na reconciliação você tem o perdão, tem a paz e a vida nova, a vida abundante, plena e eterna. Tá? E já fora da reconciliação, então agora a separação, aí vem o ressentimento, vem a raiva e aí vem a vingança. Tá? E a vingança pode ser me isolar ou agredir o outro. Pegaram essa? Tá? Então, Deus oferece a reconciliação, a volta, tá? Buscar o outro. Deus buscou Adão e Eva, Deus buscou todos nós.
Deus amou todos nós, não nós amamos Deus. Deus amou o mundo da maneira. Tá? Então, ou você e eu escolhemos diante de conflitos a reconciliação, né, o perdão, a paz, a comunhão e a união. Ou então decidimos pela separação de Deus e dos outros, e aí vem o ressentimento, vem a raiva, e aí vem a vingança. E a vingança pode ser ou se isolar, ou também se vingar de alguém. Então, isso a gente vê assim, em casamentos, famílias, grupos, tá? Então, como essa dinâmica acontece, e aí a questão é, a quem ouvirei? E Atos 5:20 diz, antes importa obedecer a Deus, do que aos homens. É a questão, que voz vamos ouvir em nossas decisões, né? Na questão de sentimento ou de fé. Ô, pastor, também tem uma questão que, assim, ó, se for para pensar, o diabo, ele usa as nossas emoções e não o nosso racional contra a gente. Porque mesmo o racional, assim, tem as pessoas que elas não acreditam em Deus, né? Mas por que elas não acreditam em Deus? Tem sempre uma coisa assim, quase sempre, uma questão de raiva. Por exemplo, os que se tornam ateus, eram cristãos, se tornam ateus, normalmente é uma pessoa na família que morreu, eles não entendem e ficam com raiva de Deus, nojo de Deus, desprezo por Deus, mas são emoções. Porque a razão em si, justamente a gente usa a razão para não pecar. E, inclusive, assim, que Deus diz, tá na Bíblia, que Deus fez a gente a sua imagem e semelhança. Essa parte da imagem e semelhança pode ser justamente a razão, porque é o que nos difere de qualquer outro animal, qualquer outra personagem na criação. A gente é a coroa de Deus porque a gente pensa, diferentemente de qualquer outro animal que existe. Legal. É interessante, pessoal, assim, a gente faça a dicotomia, né? Razão e emoção. Né? No fundo, as duas coisas andam juntas. A questão da emoção, né, de novo, é a partir da fé fundamentada no amor. Né? Então, pode ser assim que a gente... hoje eu não estou com vontade de ir lá. Hoje eu não estou com vontade... Veja, isso é emoção. Né? Hoje eu estou com vontade de fazer isso. Hoje eu estou com vontade de ir lá. Né? Então, aqui vós, qual é a motivação? E o amor de Deus também, então, o que ele faz? Ele transforma e, pela palavra, santifica as emoções. E aí, esse Salmo de 19, né? Então, eu tenho prazer de ouvir a lei de Deus. Então, eu tenho prazer de ler, de meditar. Que eu é a nova criatura, o novo eu. Aí também, né? Aí você tem as emoções, né? Porque a gente fala que foi por emoção, mas aí é uma emoção baseada e fundamentada no amor de Deus. A gente pode ver, né? Essa emoção de fato, a gente está aqui porque a gente gosta dessa emoção, mas emoção transformada pela graça de Deus. Né? E aí esse equilíbrio, então, razão, emoção, fé e vida, então, e a palavra de Deus que te dá essa tônica, te dá essa direção. Pela ação do Espírito Santo. Legal? Uma outra parte que ele tem pelo que eu estava vendo ali, assim, tem Lúcifer como um senso de justiça, né? E em uma cena ele expulsa um pastor pentecostal, digamos assim, e ele fala que o que eu mais odeio, o que odeio mais que tudo é um mentiroso charlatão. Então, uma coisa que, digamos assim, por justamente ter esse senso de justiça, onde acaba, digamos assim, ele se passando por bonzinho. Porque assim, a gente sabe que o diabo, ele sabe que Deus existe. Ele crê em Deus, né? Ele sabe, digamos assim, né? Então, quando mostra esse tipo de situação, é onde confunde as pessoas, né? Onde, digamos assim, ele se faz passar por bonzinho, né? Mas só que o objetivo é justamente a enganação, digamos assim, entendo eu, né? Não sei. A série mostra bastante isso, de que ele queria contestar Deus, como o Bernardo falou, e que ele queria agora justiça, porque ele só foi contestar e foi expulso do céu por causa disso, né? Nossa, né? Sim. Daí agora ele está buscando atrás de justiça. Até a série aborda que ele nunca mente. Na primeira temporada, a detetive que ela citou fala que ele nunca mente, o Lúcifer. Então, a série, né, essa coisa da justiça ia bem tratada, né? Bem tratada. Isso é uma coisa assim, né? A primeira parte de João, capítulo 1, diz que não tem pecado, é mentiroso, né?
Então, o fato de ele dizer que não mente, que já é um mentiroso. Né? Então, e aí Jesus diz que ele é o para-mentira. Então, esse pisou no pé, né? Mas é que a gente retratar a série, querer, tipo, contestar ela com a Bíblia, não dá certo porque a série ela não tem embasamento bíblico, ela não tem nenhum tipo de... eu já falei aquilo, mas ela só se inspirou o mínimo do necessário para criar o personagem Lúcifer e a família dele para poder dar um contexto e a série poder tipo ter um caminho para seguir, né? Mas ele nunca questionou algo que fosse, ele nunca questionou a fé de alguém. Não estou defendendo a série, mas estou falando que a série ela não retrata a religião em si, mas ela é só uma trama, né? Uma série como as outras, porém com um tema bem polêmico, né? Que tratação do demônio em pessoa agindo de forma certa, o que é bem polêmico, causa assim um pouco de, não sei a palavra agora, desconforto não é a palavra, mas desperta algo que é uma imagem que a gente não está acostumado a ver e isso traz um pouco de dúvida pra gente. Essa coisa da justiça também e da Bíblia, tu percebe que os caras pegaram a Bíblia, sei lá, tiraram alguma coisa dali, sabe? Não, porque desculpe, tem uma questão. Eu aprendi sobre a morte de Abel por assistir a série, na novela com a minha tia. E o Lúcifer, dentro da série, ele encontra Caim e ele quer fazer justiça pelo Abel matando o Caim. Então, né? Não, essa parte ali do Bernardo, eu entendo. Só que é isso que eu estava comentando. A gente tem... quem assiste a série, ela tem que assistir como sendo uma ficção. E não achar esclarecimentos bíblicos na série. Né? Digamos, essa é o ponto. Né? A pessoa não pode assistir a série achando que está esclarecendo dúvidas que a pessoa tem. Isso não pode. Então, a dúvida, se a pessoa tem dúvidas, ela tem que esclarecer na igreja. Né? Digamos, porque tem que ser visto como uma ficção. A verdade mesmo, não uma coisa que foi criada para ver a realidade. Conhecer a realidade e olhar a série, aí tu tem, né? Isso, é que tu não pode achar a explicação na série. Né? Digamos assim, eu entendi perfeitamente, Bernardo, tanto que se eu for assistir, eu vou assistir como ficção. Para mim, aquilo ali não vai ter explicação nenhuma. Por quê? Porque eu tenho uma base bíblica. Agora, tu pensa que não tem uma base bíblica. Vai achar a explicação em várias coisas que está falando. Por quê? Porque está baseado, né, Bernardo, na Bíblia. Porque o cara que fez o Lúcifer, me desculpa, o cara leu muito a Bíblia. Né? Porque, cara, ele pegou todos os personagens. Então, pensa, né? Tipo, ele pegou a Bíblia, mas ele fez uma sátira completa dela. Ele reconstruiu ela. Sim, debochando da Bíblia. Ele ainda retratou o Lúcifer como personagem bonzinho. Sim, claro. Distorcer tudo, né? Por isso que não dá pra comparar. É tipo Não dá. Um físico ver o filme de Velozes e Furiosos, que acho que todo mundo conhece, e começar a falar que tá errado o filme. Que é real. É muito diferente, né? Tem talvez alguma coisa de relação, mas mínima. Sim. Só que o problema de ver essa série, mesmo ceticamente, isso são psicólogos, psicanalistas e neurologistas que falam, que simplesmente tu vai ouvindo uma coisa, mesmo que tu não concorde com ela, o teu cérebro vai processando e vai marcando aquilo. E daí, aos poucos, tu vai começar a ter dúvidas em relação à Bíblia por ter assistido a série. Porque tu vai pensar, não, mas espera, isso aqui não tem nada em relação com a Bíblia. Aí tu vê mais alguns episódios, mas por que é assim? Por que não é daquele jeito? E vai criando dúvidas. E é exatamente aquele negócio do não se brinca com o mal. É exatamente isso, porque ele vai entrando na cabeça mesmo que tu não queira. Influência, né? Tu vai te influenciar por mais que tu não queira. E ainda mais que o diabo vai estar ali agindo para tu se deixar influenciar por aquilo. Então, durar uma ainda maior. E a curiosidade também vai procurando, né? Mas aí eu quero ver mais. Como é que vai ser? Como é que vai agir assim? O que vai acontecer? Aí tu já fica atento. E aí
vai. Eu assisti essa série antes de eu me confirmar, né? E eu assisti 3 temporadas dela, eu acho. Era uma série divertida, né? Só que Sim, dizem que é muito, muito engraçada, né? é engraçada, mas tipo, eu, como cristão, eu consegui tipo diferenciar o que ela estava me mostrando do que da realidade. Isso. Então, se tu vê ela como um Comic Con, como algo divertido, algo engraçado, ou como uma série de detetive, que é basicamente é isso. Sim, isso mesmo. Ela é divertida. É. Mas mesmo assim, incomoda um pouco o fato de, tipo, o personagem que ela retrata, incomoda um pouco, causa um... Sim, como tu diz, é um pouco forte, né? Digamos, Sim. justamente pegar o personagem, digamos assim, que é o diabo, né? Que é uma coisa que a gente acaba sempre tendo um certo... E se, tipo, a intenção... Deus e a Bíblia, né? Nossa, eu já ficaria revoltada. Eu não ia assistir mais, não. Sim, mas é isso que eu tô muito... Mas eu eu falei com várias pessoas. E se a intenção do diretor foi, tipo, chamar a atenção e ganhar visualização por meio disso, ele conseguiu? Ele conseguiu, claro. Porque tanto que... Essa audiência que ela tem. 5 temporadas, né? Ela Vai. estava entre os mais assistidos dos maridos. Pessoal, é legal assim, ó. A Bíblia tem o fio condutor, Cristo. Né? E Jesus veio lá, haja isso. Aquele velho era Cristo. Tá? E até o final do Apocalipse tem Cristo. Esse fio nem fala de Cristo ou distorce. Todos os personagens, todos são distorcidos, justamente, né? Aí é mentira. A Netflix, ela tem, assim, na maior parte das pessoas que estão por trás da Netflix, né? O propósito, é um grande propósito da Netflix em promover filmes, que já tem vários filmes bem, assim, polêmicos, né? Fora, o grande propósito por trás da Netflix, fique esperto, é desbancar o cristianismo, comendo pelas beiradas, desconstruindo. Muitas culturas estão atingindo aqui a desconstruir nossa cultura, a fé e os princípios de Deus. Esse filme mostra muito isso, né? Não, o diabo é bom, ele quer voltar e vai ser Deus. Tá? O mundo vai ser melhor depois que voltar a ser Deus, ou voltar para o céu. Ele não tem que chegar para o céu. Ele vai com os condenados ir para o inferno. Tá? Então, o julgamento, então, tudo está sempre em Cristo Jesus. E esse é o grande detalhe, né, gente? Olha Tiago 4:7. Só dá um pouquinho lá. Tiago 4:7, ele está com 5. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Como é que a gente pode enfrentar o diabo? O próximo versículo, né, do 6, que é Pedro 5, versículo 7 a 9. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Em Efésios 6:10, lá em diante, né, como é que pode enfrentar o diabo? Qual é a armadura de Deus para enfrentar o diabo? Como é que Jesus enfrentou o diabo na tentação, no deserto? Palavra. Deus. Aí tinha o Espírito Santo, que caminhou com ele, né? E os anjos que o serviram. Então, não tem como enfrentar o diabo sem a palavra, sem o Espírito Santo que age por ela, né? E os anjos que nos protegem. Tá? Olha o que Lutero colocou. Lutero, assim, ele enfrentou, né? Veja, por exemplo, a bênção da manhã e a bênção da noite. Vamos ver aqui a bênção da manhã, até antes do vermelho, depois a gente vai para a bênção da noite e vai completo, porque a segunda metade é igual. Tá? Olha como Lutero tinha isso bem consciente, a questão da ação do diabo para oprimir, para tentar, para seduzir o povo de Deus. O objetivo é o povo de Deus. Os que não são da fé, esses vão se divertir. Mas as pessoas da fé vão se confundir. O objetivo é confundir. A Torre de Babel, o que o diabo fez? Confundiu, espalhou. No Pentecostes, o Espírito Santo, o que ele fez? Congregou. Todos falaram a mesma língua. A língua do amor de Jesus. Olha a primeira parte em preto ali. Né? Meu Pai celestial, graças te dou por Jesus Cristo, teu amado Filho, por me haveres defendido de todo o dano
e de todos os perigos da noite passada. E peço-te que me reserves também neste dia do pecado e de todo o mal, para que todas as minhas ações e a minha vida te agradem. Vou pegar agora a coisa da noite e aí podemos ler completo. Meu Pai Celestial, graças te dou por Jesus Cristo, teu amado Filho, por me haveres protegido bonosamente nesse dia, e peço-te que me perdoes todos os pecados e o mal que fiz, e me protejas por tua graça nesta noite. Pode entrar agora. Nas tuas mãos me entrego de corpo e alma, e com todas as coisas. Esteja comigo teu santo anjo, para que o inimigo maligno não tenha poder algum sobre mim. Amém. Consciência disso, do inimigo, já tentando, seduzindo, oprimindo o seu povo. E a única forma de viver essa liberdade é sob a graça, o domínio do amor de Deus. Você a imagem do de você todo dia, né? De vez em quando eu repito, na vez de manhã e dentro da noite, né? Bodas de fé e esperança. Porque uma das leis da aprendizagem é a repetição. De vez em quando eu repito um versículo para a gente, eu li isso, memorizando, né? Para a gente se fortalecer, porque só assim, com Jesus, nós podemos viver a vitória que já é nossa. A vitória desde o batismo, ela já é nossa. Mas eu quero que a gente viva como derrotado. Alguém perdido e não salvo. Tá? Então, glória a Deus por tudo que Jesus fez por mim e por você. E aí no Pai Nosso, né? Não nos deixes cair em tentação, na vida do mal, do maligno. Está aí. Só em Jesus. Você e eu temos essa liberdade, a felicidade verdadeira, a alegria da salvação. Glória a Deus. Tem uma outra frase, assim, bem, que eu achei, assim, bem interessante, que é assim, ó, não me deem crédito por tudo, vocês, humanos, se saem muito bem sozinhos. Então, digamos assim, é mais ou menos assim, quando a gente xinga alguém, porque ele está dizendo, ó, não sou eu que faço mal, tu por ti só, meu, tu se ferra sozinho, digamos assim. Ele então, tenta, ele seduz, oprime, mas você pode dizer assim, não. Isso. Isso não tem a ver com livre-arbítrio. Livre-arbítrio, liberdade verdadeira. Isso, só pela fé é possível. Mesmo as quedas, daí você se liberta com perdão, e te livra da culpa e da mágoa. E aí você tem a vida plena, abundante, tem isso, mesmo as fraquezas. Não vai esquecer, né? Então, assim, vai lembrar, né? Mais ou menos, está resolvido. Essa parte aqui dá a impressão, assim, que, digamos assim, eu não preciso, é como se ele não precisasse de tentar. Se a tua escolha for ruim, tu vem sozinho. Né? Não, dá essa impressão, né? Tu vem sozinho, eu não preciso fazer nada. Sacanagem. Mas a culpa pelas nossas escolhas ruins é dele? Se ele não tivesse começado tudo com Adão e Eva, a gente não teria escolhas ruins. Se ele não tentasse nenhum humano, a gente não teria escolhas ruins. Sim. Mas ele tenta, né? Aí a escolha está na nossa mão. Isso. Mas ele tem crédito? Ele tem. Parcial, mas ele tem. Sim, nem que fosse no início, digamos assim, que ele fez a primeira decisão. Ele deu o pontapé inicial, porque a gente não precisaria escolher, né? Isso, E mesmo se a gente fosse para escolher, a gente escolheria sempre o correto. Sempre o correto. Se não fosse por ele. Talvez se tu tivesse melhor, você nem tivesse se rebeliado, né? Sim. Mas daí... Isso. Foi uma escolha dele se Foi uma rebeliar. escolha dele. E é por isso que ele não volta, porque ele não se arrepende da escolha. Né? Se não for pensar, ele não se arrependeu da escolha dele. Ele não aceita a derrota, né? Não. Eu quero, eu vou. Continua querendo Pastor, mesmo. na Bíblia fala alguma coisa se ele tem medo de Deus? Sabe? O medo, ele é consequente, né? Por exemplo, a gente via, por exemplo, né, Jesus não me expulsa. Daí ele foi, né, Jesus aparecia, né? Jesus tinha medo, certeza, né? Porque Jesus tinha poder, então, não me expulsa, não faz isso, não faz aquilo. Então, naturalmente, há o medo.
Até que ponto a gente age como cristãos? Pelo medo de Deus e até que ponto por respeito? É uma excelente pergunta. A gente coloca isso para você muitas vezes, né, no culto ou estudos, né, enfim, né, mesmo nas devoções, Bom Dia com Jesus. Né? A gente basicamente é movido ou por medo ou por amor. Né? Até as religiões não cristãs e judaicas, né, judaico-cristã, as pessoas são movidas por medo. Medo de um Deus justiceiro, ou medo do diabo, ou medo dos demônios. Aí tem a questão das religiões neopentecostais, onde se enfatiza muito isso, o medo de Deus, o medo do castigo de Deus, o medo do diabo, o medo dos demônios, qualquer coisa é possessão demoníaca, né? Então, o cristão, desde o batismo, desde a conversão, ele pode ser oprimido, pode ser tentado, pode ser seduzido, mas nunca possuído. A fé pode estar fumegando ali, mas enquanto tem a fé em Cristo como seu Senhor, e Jesus é o seu Senhor, o diabo não pode possuí-lo. Né? Por exemplo, o diabo ele entrou na cobra, na serpente, ou ele assumiu uma forma de serpente? Na tentação de Eva e Adão. Ele entrou na serpente, ou ele assumiu uma forma de serpente? Ele assumiu uma forma de serpente. Ele assumiu, né? Ele não entrou, ele não podia possuir. Porque tudo é de Deus. Não podia entrar naquela cobra, né? Porque... Né? E aí quando ele se levanta a haste, tá? Moisés levanta a haste, ou então o ferido pelas cobras, olha para aquela haste, a lembrar Jesus, e João 13, 16, 17 em diante, né, fala, então, um pouco antes também, né, que Jesus agora ele feriu a serpente, tá? E a cruz é a sua obra redentora e salvadora. Qual é o ponto? Até que ponto? Até que ponto a gente age como cristãos por medo e até que ponto a gente age por amor. Eu acho que por medo seria se pensar nos 10 mandamentos. Nós agiríamos como cristãos com medo, né? Porque a gente sabe que ele nos condenaria. E por amor a gente comportaríamos pensando no exemplo de Cristo. Né? Vamos olhar o Êxodo 20, o comecinho, vamos ler tudo, não vamos ler os mandamentos, né? Mas só ler, interessante, né? A gente às vezes, né, a palavra de Deus, mesmo a lei, ela é amor. Na lei de Deus está o amor. Deus que te ama, te restaurou e te capacita a fazer a vontade de Deus. Em 2 Timóteo 13, 14, 17, daqui de Deus, que é a palavra de Deus, nos capacita, né? E aí a escolher a fazer o bem. Então, a partir da fé, lançando a palavra. Mas olha só os versículos 1 e 2. Né? E aí já começa depois os 10 mandamentos. Versículos 1 e 2, alguém está na mão aí o texto? Desde o 20, versículos 1 e 2. Deus falou. Bom, então juntos, então. Deus falou e foi isso o que ele disse. Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você é estranho. O que está dizendo aqui? Meu filho, minha filha, eu te amo. Eu te salvei. Eu te libertei. E agora eu te dou esses 10 mandamentos para você viver o céu aqui na terra, viver a felicidade verdadeira, você viver livre. Então os mandamentos eles não oprimem, eles libertam. É para ver como libertos, né? Agora eu estou passando para viver, né? Então, agora na vida, justamente são palavras de amor. E aí você está guardando, seja qual for o mandamento, isso liberta você. Ah, eu pecar contra meu pai, eu roubar, matar, isso me dá prazer. Só que ele não oprime, me escraviza. Fazer a vontade de Deus me liberta, tá? Me capacita a viver como uma pessoa redimida, salva, liberta e feliz com Jesus. Então, é amor. Toda palavra é amor, mesmo a lei é amor. Mesmo também uma disciplina, confunde castigo e disciplina. Mesmo a disciplina de Deus é uma disciplina de amor. Na correção de amor. Tem uma coisa, né, que o Herbert falou ali, o medo, né? O medo é um sentimento que eu acho assim, um sentimento muito perigoso. Porque, digamos assim, o medo, ele te faz errar. Né? Tipo assim, eu até já falei para vocês, mas assim, quando eu assisti, nada a ver, mas quando eu assisti aquele filme do Star Wars, que tem o Darth Vader, que se transforma no Darth Vader, então, digamos assim, ele tinha tanto medo de perder a Padmé, no caso, né, que era o pai perder dele. A mulher dele. E o que ele fez?
De tanto medo, ele escolheu o mal, a se aliar ao mal. Digamos assim, quando ele se tornou um vilão, né? Digamos assim. Mas, então, o medo hoje, assim, eu sempre fui uma pessoa muito insegura, muito. E muitas coisas, assim, a gente, por medo, a gente vai para o caminho errado. Sabe? Isso é muito complicado, cara. Eu não sei, assim, mas o medo, assim, para mim, é um dos sentimentos mais, assim, ruins que tem. Assim. Porque o medo, ele te faz agarrar aquilo que estiver na tua frente. Né? Então, tanto pode ser do bem, como pode ser... Pode ser traiçoeiro. Pode. Mas o mesmo medo que faz a gente pecar também faz a gente ter, por exemplo, o medo do diabo. Se ninguém tiver, a gente tem medo. Se não tivesse, por que a gente fugiria dele? Tentaria ficar com Cristo. Tem muita gente que se move, começa a ler a Bíblia, se envolver com a igreja porque ouviu uma coisa sobre o diabo e ficou com medo dele. É o mesmo medo. A única coisa que muda é a intensidade. Porque, por exemplo, a gente tem medo de atravessar a rua quando tem um carro vindo. Por quê? Porque a gente sabe que alguma coisa vai dar errado, que vai bater, a gente vai se acidentar. Mas, ao mesmo tempo, não faz sentido a gente ter medo de, sei lá, descer num elevador só porque é um elevador. A única coisa, acho que muda é quando tem uma razão para esse medo e a intensidade dele. Pode ser. Beleza, Marcos, não, mas... de João 4, versículo 18, se a gente pegar. De João 4, 18. No amor não há medo. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. Porque o medo mostra que existe castigo. E agora? Vamos dizer, onde é? E agora? Pessoal, a gente vê, né, quando se deu, claro, né, o doutor lembrou ali a questão do medo em relação aos 10 mandamentos, né, e a explicação de cada mandamento significa devemos, não é isso, tá? É reverenciar, temer, respeitar, reverenciar e amar a Deus, né? É muito importante, né, nós temos sempre, quando Deus diz não, é um não de amor. Mas quando diz não, é porque tem um perigo. Se ele escolher o perigo, eu vou sofrer consequências. Então, aí que vem a disciplina de Deus. Tá? Castiga mais, então, castiga eterna. Aí Deus se disciplina. E aí eu vou sofrer. Então, é importante estarmos conscientes que se eu escolher o mal, Deus te dá em Deuteronômio 30, se eu escolher o mal, vai ter consequências. Aí Deus sofre. Então, o medo em relação às consequências. Tá? Mas você medo do diabo? Não, ninguém tem medo do diabo. Porque você confia em Jesus, você está liberto, está protegido. Tá? Então, a Deus, pela fé, você tem reverência. Tá? E aí também, por amor, movido à obediência. E isso é um ato de fé. Então, não pode nos mover o medo. Mas, basicamente, o que nos move é o medo ou o amor. Mas, assim, vamos botar numa situação um aluno e um professor. Deus é o professor. Tá. Durante a aula do professor, o aluno fica quieto por medo de tomar uma bronca? Ele fica quieto por respeito à aula do professor? Ou porque ele gosta de ter a aula do professor? Pensando no quarto mandamento, então, né, ali fala das autoridades. Tá? Então, o pai também representa as autoridades. Né? Os pais são as principais autoridades, mas também qualquer outra autoridade, né, nessa relação consequente a partir dos pais. Tá? Então, eu vou ser um bom aluno, não por medo, mas por amor, porque eu amo aquele professor. Eu quero aprender, eu quero progredir na minha vida. O professor preparou a matéria, preciso respeitá-la por amor. Tá? Por exemplo, eu já me no culto, no culto uma vez, né? Então, a gente, tipo, eu já me questionei várias vezes, será que eu oro à noite por medo de Deus, por medo de, tipo, ser punido por Ele, ou por amor, por querer ter contato com Ele, por querer falar com Ele? Na confiança em Deus vai ser movido por? Medo, amor. Amor. Não, eu não sabia qual dos dois ele queria. Legal, é isso aí. Porque devemos temer a Deus. Mas aí é a reverência, né? Reverência. Mas muitas vezes a gente age por medo de pecar. Por causa do nosso pecado. A gente
faz isso, né? Porque a gente faz, o nosso amor ou ele é interesseiro ou interessado. Tá? Então, o interesseiro está pensando em mim. Né? Aí, por meio de castigo, por meio de consequência, eu vou fazer isso, né? Mas é importante a gente ser autêntico a partir da fé, movido por amor. Né? Mas a gente vive isso. Né? Mas no dia a dia da sociedade, a gente age muito mais por medo de diversas coisas. Medo de ser preso, medo de perder o carro, medo de... Claro, agora eu dei exemplos fracos, mas, tipo, tem exemplos melhores. Só que a gente age por medo na sociedade no dia a dia. E onde é que fica a demonstração de amor? Nós falhamos, né? Todos nós colocamos insegurança por medo por amor. Tem muita gente que coloca nossa insegurança por medo da multa, né? Maldirão, né? Você pela própria pessoa, ela não usaria o cinto. Muita gente coloca por medo de multa. Tá? Por medo de questão da segurança. Por medo de multa ou por amor à vida? Aí que está a motivação, né? Então, eu vou colocar uma motivação, o amor à vida, o amor a Deus, que me leva a amar a vida, né? Então, veja como não medo da multa. Se não fosse uma lei usar cinto, a gente usaria? Não, mas teria consequências ruins. É importante também, né? É uma escolha ruim com consciência. Mas então a gente precisa notar que a autenticidade está no amor. Nós falhamos, eu também falho, nós falhamos, né? Mas é importante, né, que a gente sempre vai se avaliando, a gente vai ser autêntico e verdadeiro fazendo por amor. Deveria ser. Por exemplo, minha esposa, eu vou fazer um curso em São Paulo, né? E aí gostaria de noite vamos fazer festa, vamos junto. De repente, agora é a hora. Tá? Se eu amo a Deus e amo a esposa, não, o pessoal vai fazer festa, é aquele tipo, tá? Então, vamos chamar de cliente. Chama tudo lá, né? O que então lá, né? Não tem problema, porque eu amo a Deus e eu amo a esposa. A questão é no amor. O amor, a gente tem a autenticidade, mas a gente pega, claro que a gente faz muitas vezes movido por medo. Mas é importante nossa reflexão para que Deus aumente nossa fé e o Espírito Santo nos capacite a sermos autênticos, agindo por amor. Substituir o medo por amor, somente pela fé, foco do Espírito Santo. E ainda assim a gente cai, a gente pega todo dia, eu também, você pega. Mas aí olha para a cruz, ali, sabe? O meu descanso, o seu descanso. Tentar, é como o Bernardo falou, assim, que orar, né? Orar não por medo, mas por amor. Assim, né? E o professor também, né? Tipo, prestar atenção por respeito, né? Por amor, digamos, e não pelo medo, digamos, de levar uma chispada, né? Porque se tu ficar, tipo, nem deveria passar isso pela tua cabeça, porque se tu te comportar certo, não vai acontecer, né? Algo nesse sentido, assim, né? Então, assim, o amor me move e a palavra me orienta e capacita. Então, na palavra, eu sei que essa é a palavra de Deus. Mas não problema que mover por amor, eu vou fazer. Errei. Cara, desculpa, perdoe. Então, você recomeça. Deus me perdoe, então você recomeça. E cada dia é um recomeço. Um aprendizado, um agradecimento. Aprendizado, né? É aprendizado. Eu estou sendo meu pai. Se não fosse a cruz vazia, meu. O Bernardo perguntou se não fosse obrigatório o cinto, se a gente usaria, né? Quando a gente era pequeno, existia o cinto de segurança dentro dos carros, mas ninguém usava, porque não era legal. Aí lá por volta de 80 e tanto, 85, por ali, aí foi instituída a lei da obrigatoriedade do uso do cinto. Eu acho que no começo desse novo tempo, as pessoas passaram a usar o cinto por medo de levar multa. Mas a partir do momento que tu incorpora a ideia de que o cinto salva vidas, e tu começas a perceber, né, que isso é uma realidade, tu passas a usar o cinto não porque tu vai levar multa, mas porque tu ama a tua vida, tu ama a tua família, tu respeita, né, digamos assim, que vem com toda essa ação, né? Sim. Né? Tu passas a enxergar uma coisa maior em cima dessa ação. Então, tem uma curva de aprendizagem. A mesma coisa, né? Prestar atenção no professor. Tu presta por medo, pode até ser que num determinado momento da tua vida foi assim, porque foi imposto, né? Mas a partir de um certo ponto, tu passas a fazer aquilo de uma forma natural, assim como a oração à noite.
No começo, talvez a gente tenha isso como imposição, mas depois acaba percebendo que isso te faz bem, te traz um retorno, né? Mas, por exemplo, a fé deveria ser, pelo menos, a fé nos mantendo em Deus e o amor guiando a gente na palavra dele. Mas, muitas das vezes, o medo guia a gente na palavra dele. Tipo, muitas vezes eu tenho medo de pecar. Então, tipo, será que tu vai cobiçar tal coisa? É pecado. Não é por amor que eu não vou fazer isso. Talvez. É por medo de pecar. Porque o amor, ele não é só por Cristo, né? O amor é por muitas coisas. Daí já está no nosso subconsciente o amor também. Então a gente ama tantas coisas que por amor tu cobiçaria aquilo. Porque no momento tu tá confundindo teus sentimentos, talvez tu queira tanto aquilo que tu cobice aquilo e tu, de forma inconsciente, tipo, eu não sei explicar, mas tu ama aquilo, mas o teu medo de cobiçar aquilo te faz não querer. Então, agir por medo, às vezes, é tipo, é um jeito sério, é um jeito de se manter seguro. É bom que a gente tem medo, tu não faz aquilo que é errado. É o medo protegendo a gente. O medo, desde que o ser humano se entende por ser humano, Eu acho que foi uma defesa que Deus deu pra gente. Medo é uma forma de defesa. Todos os humanos sentem medo, eles ficam retraídos, ficam quietos e prontos para reagir, né? Qualquer coisa eles vão reagir. Por amor eles não fazem isso. Então, pessoal, veja, então, nós somos. O medo também é um sentimento natural em nós, tá? Sim. Mas nós temos algo mais plus que Deus deu. Tá? Então, pela fé, nós somos orientados na palavra e no amor de Jesus, nós somos motivados. E aí está a autenticidade. Nós falamos, tá? Que a gente passa por outro interesse, tá? Eu vou fazer isso para não sofrer com a consequência. O interesse também, tá? Mas daí, então, no amor, nós vamos ter interesse em servir a Deus, tá? Mas a gente tropeça de noite, cai não, e Deus ele nunca solta a nossa mão. Isso que é legal para ver. Deus nunca solta a nossa mão. Ele não desiste de nós, tá? Mas a gente sempre fala, Deus, aumenta a minha fé e me capacita a agir em amor. Esse é o alvo, tá? É a graça de Deus que nos mantém nesse vídeo. Tem uma parte ali, e isso é uma coisa mais, assim, se realmente se diz, porque a série, ela retrata os irmãos de Lúcifer como irmãos, e também fala sobre a mãe de Lúcifer. Isso existe? Não. Isso é mitologia. Mãe não existe, né? Esses elementos da mitologia Tá. Isso é isso que eu queria saber. Não não. tem essa informação bíblica, não existe. Tem que ter uma Madalena era a mãe da mulher. E a Eva era a mãe. Sim, até diz também que a Eva era. É o que eu digo. É mentira. Então, essa parte realmente não tem. Não, é mitologia. Então, os meus questionamentos fizeram isso. Não sei se tem mais alguma coisa. Isso vocês queriam. Eu acho que agora, mas acho que Contemplou, né? Contemplou, assim, tá? eu acho que o objetivo era justamente, digamos assim, a série ser vista como uma ficção, né? Ser vista como uma ficção e não como uma explicação bíblica, né? Que era o que a gente mais queria colocar, porque a gente conversou com várias pessoas que a gente tem que cuidar um do outro, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas, a igreja não sabe, os membros estão assim, estão ficando em dúvida ou não. Então, um dos objetivos desse encontro é justamente chamar a atenção para a igreja, né? Digamos assim, que se os teus membros estão em dúvida, esclareça. Digamos assim, assista a série como ficção, não assista, mas digamos, se assistir como ficção, e não como uma explicação. E qualquer coisa, isso mesmo, e que a igreja assim, veja, tipo assim, né, perceba que o mal, ele está em todos os lugares, mas assim, que realmente ele perceba que se tiver algum membro com dúvidas,
vão atrás e esclareçam, né? Digamos, eu não sei. Essa é a mensagem assim, que eu mais queria passar. Eu não, nós. Nós queríamos passar, digamos, essa preocupação de cuidar dos teus, das tuas ovelhas. Né? Digamos que a igreja cuida das suas ovelhas, né? Digamos assim. Na verdade, sobre essa questão assim, de assistir, a gente tem que tomar cuidado até quando a gente vai assistir alguma coisa, né? Falar, vou ver o que é cristão. Sim, porque às vezes a gente fala que é cristão, mas de embasamento bíblico não tem nada. Qualquer dúvida que as pessoas tenham em relação à Bíblia, que seja vista com o seu pastor, com a sua igreja, né? Não, uma mensagem, assim, deixar uma mensagem. Né? Isso é interessante, né? Vamos pensar assim, os recursos que o Samuel usava, até hoje usa, para entrar em nossos lares. Né? É o cinema, né? Filmes, novelas, filmes, seriados, né? E aí vai comentando as viradinhas com vários conceitos e ideias de vida, e detonando a palavra de Deus e a soberania de Deus como Senhor. Né? E aí, nós, assim, a gente não chegava aos lados das pessoas, né? Esses recursos. Né? Aí, de repente, Deus permitiu a pandemia, porque através da pandemia, o que aconteceu? A igreja se reinventou. E hoje, olha, nosso primeiro estudo online que estamos fazendo hoje, né, assim que está funcionando, né, que a gente está aprendendo a lidar com os recursos, né, e porque também conseguindo os recursos para fazer as lives, né, que é uma está sendo primeira, e sejam muitos outros, né, e aí, então, nós gratidão a todos vocês que colaboraram para o trabalho, as ideias, a reunião, a presença, os recursos, o pessoal colaborando, né, ajudando. E isso realmente é maravilhoso, né? Toda essa equipe, então ninguém faz sozinho, né? Então, um ajuda aqui, outro ajuda lá, e por isso nós estamos conseguindo chegar. Então, até a proposta que a gente faça um encontro por mês, que este é o horário, ou outro horário, que possa envolver mais pessoas, né? Membros, né? Então, se é uma sexta-noite, então, um domingo de noite, né? Ou se é sábado à tarde, bem, né? Vamos tentar achar o time, né? Mas que a gente tenha esse encontro presencial e online, uma vez por mês. Né? E vamos conversando aqui durante esse mês, né? Para, de repente, fazer, então, quando tiver um culto no domingo, no sábado, a gente faz, pode ser então, o terceiro sábado, ou o terceiro final de semana, enfim, como o pessoal achar melhor. Ou a gente combina como a gente fez agora, marca umas 3 semanas antes, a gente vai marcando, né? E aí a gente se livre, mas... E é sempre bom ter um assunto... Isso, eu ia dizer agora. Mas a gente pode fazer um levantamento de temas, jogar no grupo, e aí a gente decide um, e aí a gente... E vai, né? Passando outro, né? Isso. Acho que a gente pode encerrar com uma oração, né? Pode ser, pastor? Beleza. Então a gente passa uma pequena oração, aí oramos ao Pai Nosso, e todos juntos. Meu Deus querido, muito obrigado por esse momento de fé e devoção, onde podemos refletir tua palavra e hoje dedicar esse tempo, teu tempo para nós, através da palavra pela qual tu nos orientas, fortalece nossa fé, renova o nosso amor e o nosso compromisso contigo e através de ti o nosso compromisso com as pessoas queridas de nossos relacionamentos. Ó Deus querido, mais uma vez hoje podemos ver quantas vezes cada um e cada uma de nós errou o alvo. Mas também podemos olhar para a tua palavra e em Cristo acertar o alvo, viver a nova vida na perspectiva da eternidade. Ó Deus querido, obrigado, porque agora tu, ó Pai, Filho e Espírito Santo, és o nosso Deus. Tu és o Senhor de nossa vida. E nós queremos sempre mais aprender e viver o teu amor. Mas também, Senhor Deus, queremos te pedir que nos mova e capacite para que possamos também falar de Cristo, ter coragem de testemunhar este amor maravilhoso que poucos conhecem. Poucos conhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, como a expressão, a encarnação e a revelação do teu amor, e que nele estamos libertos, e nele temos a vida plena e eterna. Isso pouca gente sabe.
Até tem pessoas que conhecem alguma coisa, mas não está no seu coração. Está apenas no intelecto. E assim, não vivem a graça de Deus todos os dias. Ó Deus querido, queremos mais e mais também aprender recursos, e dispor de recursos, e nos colocar também como recursos humanos, para que possamos, neste amor, nessa fé, termos coragem de ser felizes ao ver outros felizes, ao receber Cristo como seu Senhor e Salvador, através de nossas ações evangelísticas e missionárias. Pois é assim que a igreja cresce. Cresce é quando pessoas ouvem a palavra de Deus, creem e são salvas, e são reunidas em tua igreja na comunhão dos santos. Ó Deus querido, assim então damos-te graças por este encontro, por todas as pessoas que aqui colaboraram neste evento, e também pelos irmãos na fé que estão nos assistindo nesta live, e também podem, por ti, serem capacitadas e movidas a viver o amor de Jesus. Recebe, Senhor Deus, esta nossa oração, em nome e por meio de Cristo. E assim como tua família, juntos oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Pessoal, muito obrigado a todos vocês pela participação, pelo trabalho e colaboração. Então, vamos encerrar com a música Misericórdia, Deus te abençoe. Só um pouquinho nisso. Vamos encerrar com a música Deus te abençoe? Sim. Tá? Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. Deus te abençoe, Deus te proteja.